Todos aqueles que vêm ao Brasil morar definitivamente, como o caso dos meus pais, como o caso do pai do Aziz Absaber, todos eles passam a ter uma admiração extraordinária por esse país. Mas também intelectuais, Stefan Zweig, Camus, foram pessoas que estiveram no Brasil e voltaram e ficaram deslumbrados com esse país. Câmara Cascudo disse com toda razão que a coisa mais importante que o Brasil produziu foram os brasileiros. Um povo extraordinário, trabalhador, generoso, que recebia e recebe de braços abertos os estrangeiros, coisa que não acontece em qualquer país. Por exemplo, os haitianos que vêm estudar, que vêm trabalhar no Brasil. E, no entanto, Câmara Cascudo resolveu telefonar para Deus e perguntar: mas que coisa extraordinária é essa? Deus disse para ele: mas tu vais ver a elite que eu vou mandar para vocês. E essa elite é uma elite da pior categoria. São pró-imperialistas, adoravam antes a França, a Inglaterra, hoje adoram os Estados Unidos. Recentemente, um senhor que resolveu salvar o Brasil da corrupção, presidente do Supremo Tribunal Federal, viajava para Frankfurt para cuidar da sua coluna, como se no Brasil não existissem médicos especializados, como se não existissem médicos capazes de nível mundial de resolver o seu problema de coluna. Ele tinha que se tratar em Frankfurt, na Alemanha, por conta, naturalmente, do dinheiro do Supremo Tribunal Federal. E na hora de se aposentar e comprar um apartamento, comprou na Flórida, nos Estados Unidos. Um exemplo típico do que é a elite brasileira, pronta para parecer estrangeira, americana, agora. Pois bem, o que acontece nas eleições de hoje? Acontece que a contradição principal, que é entre a nação brasileira e os Estados Unidos, está mais acirrada do que nunca, porque o imperialismo não quer perder de modo nenhum o que já conquistou no Brasil, as privatizações, que foram uma bandalheira, uma roubalheira, que favoreceu o imperialismo, favoreceu os bancos e prejudicou os interesses nacionais. Vamos relembrar que Getúlio foi deposto pelo embaixador americano em 1945, porque o Getúlio tinha arrancado dos Estados Unidos a tecnologia e o financiamento para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, para a implantação da Companhia Vale do Rio Doce, além das leis trabalhistas que tinham sido implantadas. Ora, os Estados Unidos não podiam tolerar um governo nacionalista e ele foi derrubado com apoio dessa elite. Pois bem, o que aconteceu com a Companhia Siderúrgica Nacional e com a Vale do Rio Doce? Elas foram privatizadas durante os governos neoliberais de Collor, de Fernando Henrique, que venderam a preço de banana aquilo que tinha sido construído com recursos nacionais, com trabalhadores nacionais. Em 1954, Getúlio foi derrubado novamente. Foi derrubado porque conseguiu aprovar a lei da Petrobras, conseguiu levar outras leis nacionalistas para frente e, consequentemente, tinha que ser derrubado. O que é que seu Carlos Lacerda, que era o golpista da época, assim como seu Aécio Neves é o golpista de hoje, assim como Fernando Henrique foi o golpista de ontem, o que é que o Carlos Lacerda dizia? Existe no governo Getúlio Vargas um mar de lamas, a mesma coisa que o senhor Aécio diz a respeito do governo Dilma. As mesmas expressões, quer dizer, a bandidagem parece que se conhece, uma aprende com a outra. Ora, nesse sentido, é bom que a gente lembre que a tal da corrupção,
o tal do mar de lama não existiu, por exemplo, no governo do seu Azeredo, governador de Minas, que vendeu uma boa parte da CEMIG para uma empresa americana que tinha o direito de vetar compras que a CEMIG poderia fazer. Vendeu, não? Como vendeu a Aço Minas? Então, qual era a do seu Azeredo? E que depois, na hora da sua reeleição, naturalmente inventou o famoso mensalão mineiro, que até hoje não foi tratado por justiça nenhuma, e ele naturalmente está escondido, não pode aparecer, ele é um réu praticamente confesso. Era isto que os tucanos mineiros fizeram. Precisou haver um governo nacionalista do Itamar Franco para levar tropas militares da Polícia Militar de Minas Gerais para o lago de Furnas para fazer exercícios e mostrar ao governo Fernando Henrique que Furnas não seria vendida, como ele conseguiu vender as usinas da Eletrosul para uma firma francesa europeia. Mas lá, quando ele colocou essas tropas militares para exercitar no Lago de Furnas, o que é que o Estadão, esse jornalzão, o que é que a Globo, o que é que a TV Globo disseram? Itamar Franco é um louco, não é possível, é um louco completo. E, no entanto, ele conseguiu impedir a venda de Furnas, que afinal de contas é controladora da Itaipu Binacional. E aí ele diz: os nossos vizinhos do Paraguai e da Bolívia têm que ser tratados à força bruta, enquanto que na época o Brasil construiu com os militares, com Geisel sobretudo, a Binacional Itaipu, que é uma obra extraordinária. Foi construída por quem, afinal de contas? Por nós, não? Quando o Brasil precisou de petróleo de Angola, foi atrás de construir uma hidrelétrica em Angola e receber petróleo dos angolanos. Obra também do governo Geisel. É sinal de que a contradição entre civis e militares é uma contradição falsa, até porque os militares roubavam e roubam menos do que os civis. Os civis estão muito mais acostumados a roubar. Assim como os militares são mais nacionalistas, são mais patriotas do que os civis, como o governo Geisel demonstrou. Volto a dizer, o que está em jogo é essa contradição principal. E seu Aécio está do lado de quem? Está do lado das privatizações. Ele diz, e apoiado pelo pastor Everaldo, né, que as estatais são um mar de lama. Consequentemente, o que fazer com esse mar de lama? Não? Dar um jeito, quem sabe, de privatizar, como é a opinião de muitos dos que apoiam o seu programa, Bornaus em Santa Catarina, ACM na Bahia. Esses são os últimos estertores das elites entreguistas brasileiras. Elas estão apavoradas e merecem estar apavoradas.